Israel, o reino do norte, as 10 tribos, por causa da idolatria, por causa da maldade. Agora Deus profere uma sentença para que os israelitas, habitantes de Samaria, eles fossem escravizados pelos assírios, mas por causa da soberba, por causa do orgulho do rei da Assíria. E o capítulo-chave dessa parte é o capítulo 10. E quando Jeová ele profere por boca de Isaías no versículo 27, o jugo será quebrado por causa da unção, por causa da soberba da Assíria, por ter destruído o povo. Agora Deus também vai quebrar a espinha da Assíria. Louvado seja Deus. Depois nós temos a ruína de Babilônia. A Babilônia que foi o instrumento de Deus. E por que eu digo que foi um instrumento de Deus? Porque há momentos que as perseguições, elas não são para nos matar. As perseguições são instrumentos de Deus para nos alinhar ao propósito dele. As perseguições são o ensino de Deus para nós nos acomodarmos, louvado seja Deus, ao propósito e à vontade dele na nossa vida. Então Babilônia, por um certo tempo, ao longo de 70 anos, foi profetizado, não só por Isaías, mas também por Ezequiel, Jeremias, por que não dizer Oséias, que o povo seria escravizado. Mas há momentos que nós passamos pelas provas para que possamos dar valor àquilo que Deus ele proporcionou para nós quando tirou do mundo. Israel havia sido tirado do Egito, mas agora vivendo na terra prometida, não cumpria aquilo que Deus havia lhe chamado para fazer. 70 anos de agosto foi correspondente ao tempo que eles passaram sem guardar o ano sabático. E o que era o ano sabático? Era aquele mandamento de Deus no livro de Levítico, de 6 anos o povo de Israel trabalhar, e no 7º ano confiar em Deus, porque a terra ia descansar e o povo se dedicar à adoração, ao serviço e à glória do Senhor. Então, por causa de 7 anos sabatos que eles ficaram sem parar, sem comemorar, sem servir e sem adorar, Deus agora permite que 70 anos Jerusalém ela seja destruída e o povo levado cativo para a Babilônia. Mas quando chega no capítulo 41 de Isaías, em que o versículo-chave é o versículo 10, quando está escrito: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Deus está dizendo: Israel não vai perecer no castigo, Israel não vai ser destruído no exílio, Israel não vai morrer na escravidão. Porque o mesmo profeta Isaías diz: o Deus que permitiu a ferida se abrir é o mesmo que é poderoso para sarar. E a partir do capítulo 41 e até chegarmos ao 61, agora nós temos as promessas de restauração de Israel. Nós temos as promessas de Israel voltar a se congregar, da adoração ser restabelecida em Jerusalém, do povo voltar do exílio, do povo voltar do cativeiro e servir a Deus de todo o coração. E além de mais, ser livre da mentalidade dos cativos, pastor Gilvão. Por quê? Muitas vezes nós somos livres, libertos, mas a libertação da mente, a libertação do entendimento é gradativa, é de fé em fé, de glória em glória. Aleluia. E aí onde Deus fala por boca de Isaías, no capítulo
4. Louvado seja Deus. E os versículos do 16 ao 19. Ele recebe a oportunidade na sinagoga. Faz essa leitura de Isaías. Entrega o rolo de volta ao príncipe da sinagoga e começa a explicar. Hoje, essa profecia se cumpre em Israel. A Bíblia é sagrada como sendo um livro em que a linguagem, ela tanto é literal, que verdadeiramente aconteceu como está escrito, como tipológica, porque aponta algum detalhe do ministério da vida de Jesus, e figurada porque ela se aplica à nossa vida. A palavra de Deus em Isaías, ela fala primeiro da libertação de Israel, para a nação ser restabelecida e o culto a Deus ser restituído. Louvado seja Deus. E depois de passado toda essa prova, porque repito, prova não é para nos matar, prova é para fortalecer a fé. E temos a certeza que depois de passado a prova, Deus tem preparado a mesa do deserto para nós. Depois de passada a prova, o banquete está preparado. Louvado seja Deus. E como você prova isso, pastor? Isaías capítulo 54, aleluia, e o versículos 1 e 2. Alegra-te, ó estéril, tu que não foste gerado filho, amplia o lugar da tua tenda, as cortinas das tuas habitações estendam, não impeça, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque seguramente crescerás para a esquerda e crescerás para a direita. Depois do cativeiro vem a restauração, vem o banquete, vem a restituição da glória de Deus sobre a vida de Israel. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Isaías estava dizendo: o tempo de choro vai passar, o tempo, aleluia, das lembranças amargas vai passar, e o meu povo vai adorar, o meu povo vai se multiplicar, o meu povo vai crescer, o meu povo vai anunciar a minha glória em todas as nações. Os gentios vão ter que reconhecer. Louvado seja Deus, porque o plano de Deus, ele nunca foi exclusivista. Podemos dizer que o plano de Deus, ele foi prioritário, para que primeiro o povo de Israel se convertesse, mas para que depois o plano de salvação, ele foi estendido a todas as nações. Aleluia. E nós temos prova disso ao longo da Bíblia. De onde era Raabe, cananita, habitante da muralha de Jericó, mas foi participante da genealogia de Jesus. Ruth era moabita, povo idólatra, politeísta, vários deuses, mas reconheceu que em Deus havia mudança de vida, havia mudança de sorte, havia mudança de história, e ela resolveu acompanhar Noemi. Onde está Ruth? Na descendência, ou melhor, na árvore genealógica, na raiz familiar do rei Davi e também de Jesus. Então, desde o Antigo Testamento, porque precisamos entender uma coisa: aquilo que acontecia na antiga aliança, Hebreus capítulo 10 e o versículo 1 diz que na verdade são a sombra daquilo que havia de ser revelado na nova. Então, os gentios, eles nunca foram excluídos.
Enquanto nós estávamos meditando, Deus estava falando acerca da libertação. E de quem hoje Deus está querendo usar para ser instrumento para libertar. Louvado seja Deus. Então Israel é o canal, é a raiz da oliveira, de onde nós recebemos as bênçãos. A promessa de Deus para Abraão é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12. Então veja que a humanidade, ela não foi excluída do plano de salvação. A verdade é que precisava Deus firmar a aliança com o povo da promessa primeiro, os filhos e descendentes de Abraão. Mas através deles, a terra seria alcançada pela bênção da salvação. Mas o importante é que eles não reconheceram. Hoje existe um cativeiro muito sério na vida dos israelitas, porque não aceitam Jesus como Messias. Israel é uma terra que carece urgentemente de evangelização. Sabe por quê? É circulado todo o tempo na internet. Um judeu ortodoxo raiz, ele não pode ver uma cruz que ele cospe. Ele não pode ver um pregador no mundo das lamentações que expulsa. Então esse cativeiro, ele fala ainda primeiro do quanto Israel precisa reconhecer o poder do Messias. Primeiro, do quanto Israel precisa da libertação. E como também eles precisaram do ministério de Jesus. Porque quando Jesus ele começou a apertar, quando ele começou a explicar a passagem de Isaías, quando ele repetiu esses versículos em Lucas capítulo 4, versículo 16 e 19, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Aleluia! Os próprios da sinagoga primeiro começaram se admirando: porventura não é esse o filho de José? Mas quando ele começou a dizer: o profeta não é respeitado na sua terra, e havia uma tradição em que os judeus se prendiam, porque de todas as regiões de Israel nunca um profeta tinha se levantado de Nazaré. Mas sabe o que é que eu aprendo com a Bíblia? É porque Deus chama os improváveis para a sua obra. Aquele que ninguém leva a ler, aquele que ninguém acha que tem futuro, é o que Deus leva, Deus redime, Deus liberta, Deus restaura, Deus levanta, enche do Espírito Santo, prepara e leva para pregar as boas novas da palavra de Deus. Segunda coisa, a tipologia, ou seja, a figura de Cristo, em Isaías 61 e 2, fala a respeito do propósito para o qual Jesus foi enviado a esse mundo para exercer o ministério terreno. Primeira carta de João, capítulo 3, o versículo 8 está escrito: só comete pecado aquele que é do diabo, porque desde o início o diabo peca. Mas para isso veio o Filho de Deus, para desfazer as obras do maligno. Aleluia.
Israel, ainda tem gente na igreja que precisa ser libertado. Há tanta coisa que no profundo e no escondido, Deus ainda precisa trabalhar na obra de libertação com muito crente no dia de hoje. Às vezes é a libertação do ego. Eu tenho aprendido a ser liberto de uma coisa na minha vida, irmãos, da minha razão. Sabe, por mais que às vezes isso incomoda, pastor, porque a palavra verdadeira, ela é assim, ela prega para quem ouve, mas prega também para o pregador. E quantas vezes na nossa razão a gente quer responder, a gente quer, sabe, reagir, revidar, mas o Espírito Santo está trabalhando na minha vida para me libertar da razão. Então eu digo uma coisa a você: libertação é daquilo que te separa de Deus. Libertação é aquilo que te impede, é para aquilo que te impede de ter uma comunhão maior e mais profunda com o Todo-Poderoso. Libertação não é somente de uma opressão demoníaca, de tudo aquilo que o coração quer dar valor mais do que a Deus. Deixa eu dizer uma coisa essa noite: é preciso a gente se libertar. Prisioneiros alcançados além das grades. Deus está proclamando nessa noite aqui libertação. E libertação pela palavra. João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Louvado seja Deus. Então, quantas vezes nós precisamos de libertação de alguma coisa na nossa vida? Mas Deus está trazendo a sua palavra nessa noite para nos dizer: eu estou te libertando para você libertar. Eu estou te libertando para te levantar como instrumento na terra. Eu estou te libertando, aleluia, para te fazer uma ferramenta na minha mão. Se entrega, se rende, aleluia, se prostra, e eu vou entrar com poder na tua vida. Louvado seja Deus. Por fim, cumpre-se o ministério terreno de Jesus. E quem vai continuar essa obra? Diga assim: nós. Nós é quem vamos continuar essa obra. Porque Jesus disse em João capítulo 14: louvado seja Deus, da sua ida para o Pai. Era chegado o tempo. Estava cumprido o propósito. E agora ele precisava voltar. Mas no versículo 16 ele diz: eu não vos deixarei órfão. Eu enviarei um após mim, o Consolador. E ele vai ajudar você, ele vai auxiliar você, ele vai nos ajudar, ele vai nos amparar, ele vai nos renovar, ele vai nos levantar, ele vai nos preparar para ser esse instrumento de libertação para a glória de Deus. Somos nós os instrumentos de libertação para esse tempo. E além de não estarmos sós, ele nos deu fé. Porque está escrito no mesmo capítulo 14, versículo 12: quem crê em mim, para ser instrumento de libertação é preciso o quê? Primeiro ter fé.
Primeiro ter fé. Fará as obras que eu faço, e as fará melhores que eu fiz. Eu tenho uma experiência de fé na minha vida tremenda, irmão. E eu não sei quando Deus vai me dar a oportunidade de viver essa experiência de fé de novo. E com essa experiência de fé eu vou dizer uma coisa. Eu era jovem, fazia parte de um ministério em que não era costumeiro a gente fazer retiro. O trabalho que era feito nos 3 dias de carnaval, ou melhor, nos 4 dias, sábado, domingo, segunda e terça, era estudo bíblico. Agora isso, da manhã até a noite. Eu ficava, ou nós ficávamos, os jovens da igreja, ficávamos de 9 da manhã, quando começava o primeiro estudo, até a noite, quando tinha o culto de celebração com os jovens. E essas pisadas a gente participava do sábado até a terça de noite. E chega o último dia. Éramos 3 jovens. De repente um companheiro, porque a gente participava do cerimonial. O que era o cerimonial? Era aqueles jovens que eram separados para fazer o serviço de diácono. Então naquele mesmo cerimonial, os jovens eram tudo engravatado, arrumadinho, alinhado, e fazia todo o trabalho de diaconia da igreja. Reserva a mão para a mocidade, recolhe a oferta, vigia a porta, tudo isso. E de repente, num dos intervalos daqueles estudos, um companheiro disse: vamos até tal lugar. E nós fomos seguindo, afinal das contas era um intervalo. Como ele era feirante lá no Mercado Central, ele ia resolver alguma coisa a respeito do mercado. E no meio do caminho, nós estávamos passando ali por aquela avenida João Machado, seguindo para o Mercado Central. E de repente uma senhora nos para e pede: eu estou precisando de um remédio, vocês têm 1 ou 2 reais? Meu irmão, jovem, solteiro e estudante, só misericórdia de Deus. A gente não tinha muito o que dar. Mas de repente o Espírito Santo me fez lembrar daquela palavra de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6, quando Pedro e João eles estavam subindo ao templo para orar às 3 horas da tarde, e quando eles passaram na porta formosa, eles encontraram aquele coxo, e quando aquele coxo pediu a esmola, João, ele apontou em Deus e disse: olha para nós, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta-te e anda. E de repente eu falei com autoridade para aquela mulher, porque não foi uma autoridade que veio de mim, ou da minha inteligência, da minha capacidade. A autoridade quem distribui e libera é o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. E eu disse para aquela mulher: senhora, olhe para nós, a gente deu o pouco que tinha, mas a gente tem uma coisa melhor para lhe oferecer. A senhora quer? Jesus. Aleluia. Que pode lhe salvar, lhe libertar, lhe curar dessa doença. Irmão, não era brincadeira. Eu me deparei com a cena da mulher encurvada, porque a mulher, ela simplesmente tinha as suas costas, a sua espinha estava assim, e ela andando encurvada. Quando eu trouxe aquela breve palavra, e nós oramos impondo as mãos, a espinha que estava toda se alinhou, a mulher que estava encurvada, ela ficou com a coluna alinhada. Louvado seja
espírito de missão. A palavra de Deus diz em Lucas capítulo 8, e que foi falado aqui, é por isso que eu vim quer confirmação, irmão, porque essa palavra veio ao nosso coração enquanto estava meditando. Lucas 8:38. Jesus, depois de atravessar a barco, o lago de Genezaré, ele se encontrou com o possesso gadareno. Jesus fez aquela obra. Os gadarenos não reconheceram, porque nós ouvimos hoje pela manhã. É uma coisa interessante. Tem gente que foca mais no prejuízo financeiro do que na libertação de vida. Os cuidadores dos porcos ficaram contrariados porque eles foram precipitados no abismo. Mas não glorificaram a Deus, porque aquele homem que era possesso vivia dentro do cemitério, clamando, gritando, comendo no sepulcro. Agora estava liberto, lúcido, vestido e aos pés de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! E quando aquele homem decidiu seguir Jesus, qual foi a ordem do mestre? Não, você não vai comigo, você vai ficar, vai voltar para sua casa, vai voltar para sua família, Aleluia! vai testemunhar o que Deus fez por você. Glória! E a palavra de Deus diz que ele não ficou somente na sua família, porque até as cidades vizinhas ele foi pregar. Aleluia! Deixa eu liberar uma palavra profética para você essa noite. Deus vai lhe permitir voltar a lugares que alguém dizia que você não tinha futuro, que não tinha esperança, que não tinha jeito, mas você vai voltar lá, você vai testemunhar, você vai fazer a diferença, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Aleluia! Se prepare, porque a história vai ser diferente, viu, Oscar? A história vai ser diferente. Há muitos que ainda não acreditam, homem, na obra que Deus fez na tua vida. Há muitos que ainda balançam a cabeça, ainda estão tomados de dúvida. Mas eu enviei o meu filho, diz o Senhor, para aquele que foi liberto, ele verdadeiramente andar e viver livre. Então somente anda de cabeça erguida, homem. Agora eu de comandar a série e comandar a série. Diga a sua, porque a promessa na tua vida está de pé. Ai, a sombra dela é. Então somente não te apressa, anda na minha dispensação. Anai os que mente a face é. Anai o raci me canonácia. Só vai descendo mais, vai se dedicando mais na meditação da minha palavra. Eu quero decamandar a sombra. Porque é degrau e degrau. Ele a sombra da elevação. A minha raça. E tu vais testemunhar. Elias vai comandar a cama fúria. Nas asas do ferro eu estou te levando. Ei, eu decanto, eu revelo a camandaia. Livre a face é. Não te importes com as pedras que lançam, eu sou